Muito bem. Só um momento aqui. Se eu não estou enganado, nós estamos no item 208, correto? Correto, Antônio? Tá bom. O Eduardo hoje deve chegar atrasado, ou talvez nem venha, né? Então, ele me pediu para estar substituindo. Então, nós vamos dar início aí ao nosso estudo, né? Nós paramos no 208. Nós estamos estudando o item 41, né, do livro Seara dos Médiuns, que trata da formação dos médiuns. E Emmanuel, ele cria uma imagem muito interessante, que a mediunidade é um trabalho de cultivo, né, de a gente trabalhar o solo de nossos corações, né? E que a mediunidade, como nós estamos estudando aqui, ela tem um caráter também fisiológico, né? Tem algumas pessoas que reencarnam com a tarefa, né, do trabalho mediúnico. Ele vem com, vamos dizer assim, um corpo preparado para essa tarefa. Isso não quer dizer que ele vai aceitá-la e vai exercê-la, né? Mas de uma maneira que a gente vê algumas pessoas com, como se diz, brinca muitas vezes, com a corda no pescoço, com a mediunidade muito aflorada e ele sem saber o que fazer, né? E muitas das vezes a gente recebe essas pessoas, né, no centro espírita, dá-se início à orientação, né, à formação dos médiuns. Esse trabalho hoje está sendo feito às 19h30 pela Rosângela, pelas Rosângelas, né? E logo depois do estudo da iniciação ao Espiritismo. Então, ali está se dando a oportunidade de as pessoas que estão chegando ao nosso cantinho, de estar estudando e tudo, a gente vê na prática o que está acontecendo, né? Dentro do nosso cantinho, nessa questão do amparo àqueles que vêm na mediunidade, para que eles possam ser produtivos no trabalho de atender nossos irmãos espirituais, né? Nossos irmãos no mundo espiritual. Então, vamos dar continuidade, né, Lisete? Você faz a leitura para nós? Faço sim. Item 208. Tem-se procurado processos para a formação de médiuns, como se tem procurado diagnósticos, mas até o momento não conhecemos nenhum mais eficaz do que aqueles que indicamos. Convencidas de que o obstáculo ao desenvolvimento da faculdade é uma resistência de ordem toda material, algumas pessoas pretendem vencê-la por meio de uma espécie de ginástica, a ponto de quase desarticularem o braço e a cabeça. Não descrevemos esse processo, que nos vem do outro lado do Atlântico, não só porque não possuímos nenhuma prova de sua eficácia, como também por estarmos convencidos de que pode oferecer perigo às pessoas de compleição delicada, em virtude do abalo que produzem no sistema nervoso. Se não existirem rudimentos da faculdade, nada poderá produzi-los, nem mesmo a eletrização, que já foi empregada sem sucesso com o mesmo objetivo. Muito bem. Kardec vem, nesse caso aqui, nos chamar a atenção, né, sobre essa questão que nós estávamos comentando agora há pouco, né? Eu estava comentando que a pessoa já vem vamos dizer assim, com a estrutura, né, do corpo preparada para desenvolver a questão mediúnica, na formação mediúnica. E que não existe métodos, né, como está sendo colocado aqui, que possa gerar mediunidade. Ele dá um exemplo aqui, nós estamos falando de algo que foi escrito no século XIX, né? Na época que Kardec escreveu o Livro dos Médiuns, né? Então, havia essa questão de se estudar como produzir mediunidade na pessoa, né? E aqui ele está comentando do perigo, né? Até, inclusive, de usar a eletricidade, né? Choque, né? Com esse objetivo. Você vê, assim, a experimentação ocorreu assim, em situações bastante críticas, né? Muito interessante essa colocação
de Kardec aqui para nós, né? Muito bem. Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Alguma dúvida, né? Que a mediunidade é uma particularidade do corpo do médium, né? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Nós temos uma questão que Kardec coloca também, que todos nós somos médiuns, não é isso? Vocês já ouviram isso, não já? Então, todos nós já nascemos com, em maior ou menor grau, a capacidade de interagir com o mundo espiritual. Como que isso ocorre nos nossos casos, né? Como isso ocorre? Então, é interessante a gente parar para pensar nisso, né? Por exemplo, a intuição. Vocês não já tiveram ideias algumas vezes? Vocês estão com um problema para resolver, faz uma oração, dormem à noite, amanhece e com a ideia bem, vem uma solução que você nem estava imaginando. Já aconteceu com vocês? Ou você está ali no trabalho, meditando e tudo, vem uma ideia assim que você nem sabe de onde ela veio, uma coisa que você nem tinha estudado, vem aquela ideia. Ah, pega tal livro, olha tal coisa. Isso comigo já aconteceu algumas vezes. E essa é a mediunidade que Kardec sempre cita, né? A mediunidade da intuição, né? Algumas vezes a gente é intuído, né? Em algumas situações para poder, né? Resolver problemas nisso. Às vezes a gente chega assim, a gente sente, né? Por exemplo, que o ambiente não está bom, né? Isso é um tipo de mediunidade. E sem uma explicação maior, né? Então, não existe assim, se o nosso corpo não está predisposto à mediunidade, nós não vamos nos tornar médiuns ostensivos, mas podemos nos tornar médiuns intuitivos, que é a mais comum das mediunidades, né? Então, por exemplo, você se coloca à disposição para receber a psicografia. Você vai vindo as ideias, você vai escrevendo, depois você terminou a escrita, você lê, você vê que tem algumas coisas ali que você tem certeza que não veio de você. Então, e por isso que essa prática da psicografia é muito interessante, ela te permite rever o texto, ver se aquilo veio de você ou não veio, né? Então, a intuição é muito presente nas nossas vidas. Muitos dos médiuns, principalmente que trabalham no nosso cantinho, a gente observa que são médiuns intuitivos, né? Então, se alguém der alguma forma para vocês que se tomar choque ou beber determinada bebida, né, vai te gerar a mediunidade, isso aí, pelo que o Kardec está colocando aqui na questão 2208, não é por aí, né? Uma das coisas que eu lembro que da orientação da espiritualidade, com relação a essa questão da formação mediúnica, eles dizem que a melhor coisa que o médium pode fazer para desenvolver uma mediunidade cristã é um estudo constante, sistemático do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo das mensagens de Emmanuel, que estudam o Novo Testamento, tudo isso vai ajudando a gente a entrar em sintonia com os bons espíritos e nos, vamos dizer assim, nos prepararmos, né, para o exercício cristão da mediunidade, né? Essa foi a melhor receita, eu pessoalmente, que eu recebi e procuro adotá-la, né, dentro da minha vida, desde que eu me tornei, né, desde que eu aceitei o Espiritismo como um caminho de fé. Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Alguma complementação que eu possa ter passado despercebido? Está tranquilo? Então, vamos nós para 209, né? No médium aprendiz, a fé não é condição rigorosa.
Sem dúvida, lhe secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escreverem a sua revelia, ao passo que crentes sinceros não o conseguiam, o que prova que essa faculdade depende de uma predisposição orgânica. Então, mais uma vez está sendo reforçado, né, essa questão da predisposição orgânica, né? Então, muitos de nós, por mais que nós nos esforcemos e tudo, a gente não vai desenvolver uma mediunidade ostensiva, ou uma mediunidade de efeitos físicos, ou uma mediunidade de cura, porque nosso organismo não foi predisposto a esse trabalho, né, de esse trabalho mediúnico, seja ele qual extensão. Agora, nada nos impede de fazer uma oração em favor de alguém que está passando por uma necessidade física, de trabalhar no passe, de transmitir a energia magnética ao nosso irmão, né, de desejar a cura dele. Quem sabe que no trabalho, por exemplo, do passe, há ajuda também espiritual nesses processos de cura. O importante é a boa vontade, né? A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade é o essencial, né? Nesse trabalho de amor, de prestar auxílio, né? Não, e tem coisas que a gente não vai conseguir fazer, por exemplo, o trabalho de Paulo Chico Xavier, né? De materialização que ele fez, isso era uma característica da mediunidade dele. A capacidade dele de transmitir, né, as mensagens de espíritos elevados, da psicografia do Chico, de receber a mensagem consoladora para as mães que perderam seus entes queridos, né, seus filhos. Então, são características que muitas vezes nós não vamos poder, nosso organismo não foi feito, né, não foi predisposto para isso, não é a nossa tarefa nessa encarnação. Então, não ficar frustrado, né, de maneira nenhuma, se a gente não conseguir desenvolver a mediunidade. É isso que Kardec está chamando a atenção para a gente. Mas isso não nos impede de seguir o caminho da caridade, né? De orar em favor dos doentes, de participar do trabalho no passe, de participar das vibrações na reunião mediúnica, né? Todo o esforço do bem feito, né, com sinceridade, boa vontade, ele tem um resultado, sem dúvida nenhuma. Então, é muito comum, né, a gente encontrar pessoas, eu já encontrei isso, infelizmente, frustradas e desistirem da doutrina espírita por não ter mediunidade. A base da doutrina espírita não é o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é comum a muitas outras religiões. O que é importante no espiritismo é a transformação moral de quem participa da doutrina espírita. Esse tem que ser o nosso esforço, de corrigir as nossas imperfeições, não é de nos tornarmos médiuns maravilhosos, que recebem espíritos como Bezerra de Menezes, Emmanuel, né? Espíritos de luz. Não, o nosso trabalho principal é transformar nossos corações. É a nossa transformação moral. Isso, inclusive, está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O espírita é conhecido pelos seus esforços que faz e pela sua transformação moral. Então, à medida que a gente vai seguindo os ensinos de Jesus, a gente vai se corrigindo, né, e vai modificando. Mais uma vez, eu pergunto aos amigos se vocês querem comentar mais algum ponto, acrescentar mais alguma questão, se tem alguma dúvida. Pois não, Fausto? Eu abri aqui um pedaço, lembrei que você estava falando agora, no livro Missionários da Luz, né? No capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico, tem uma narrativa do
do Alexandre, que ele fala sobre isso, né? Das pessoas que estão na reunião e que estão lá para fazer, mas não tem essa pureza de intenção, né? Desejo, boa vontade. Eles querem, mas mais assim olha, eu sou capaz, eu posso. É mais por vaidade do que por... E depois ele continua lá na frente, quando eles saem da reunião, né, vai a mãe, o filho e mais uma outra pessoa, e a filha, eles vão conversando e falam, então nós tentamos hoje e tal, assim, como se fosse desiludido isso, né? Então, lá no livro Missionários da Luz, ele fala isso a respeito desse... Ele fala assim, acredita no mecanismo absoluto da realização e espera o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina, para o qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem pretensão necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos da sombra. Isso mesmo, Fausto. Essa é uma boa lembrança. E a gente não esquecer, né? A tarefa, quem vem com essa tarefa de trabalhar mediunicamente, não é fácil. Né? A gente conviveu com uma pessoa que tem uma mediunidade ostensiva e a gente via muitas vezes a dificuldade, né? Ela vê as cenas dos espíritos que acompanham as pessoas, imagens às vezes muito difíceis, né? E recebe às vezes espíritos assim em condições de sofrimento grande, ela sente tudo que o espírito está sentindo. Então é assim, quem busca isso, buscar um sentimento de amor, de caridade, de boa vontade para ajudar, né? Isso aí é fundamental, porque não é fácil. Essa pessoa, por exemplo, ela não dirige, porque ela não consegue distinguir o desencarnado do encarnado. Então, ela não tem condição, porque ela acaba freando um carro, achando que vai atropelar em um espírito, acaba causando acidentes. Quantas vezes a gente ia na reunião, ela chegava assim, já que apanharam confiança na gente, então perguntava, você está vendo aquele senhor que está ali, é um senhor, não é um senhor? Eu falei, não estou vendo, não. Ah, tá, obrigado. Era para saber que a pessoa que estava ali era encarnado ou desencarnado. E ela comentou uma vez comigo, né, e com a Cláudia, falando o seguinte, olha, a mediunidade, muitas das vezes, a gente assume, porque a gente errou tanto, e a gente quer, de uma maneira, acelerar um pouquinho o processo, a gente pede para vir médium, e médium ostensivo, com o objetivo de atender aos espíritos mais necessitados, para o trabalho mediúnico, né? De ajuda mesmo a esses espíritos, espíritos das trevas, revoltados, muitas vezes assim, que joga aquele fluido pesado, que muitas vezes acabava até adoecendo. Ela comentou que no início da vida mediúnica dela, ela ficava muito doente. E era um processo de provação que ela passou por ele. Né? Então, muitas vezes as pessoas ficam buscando a mediunidade, né? Até dentro de uma certa vaidade, sem saber a responsabilidade que está por trás e o sacrifício. Né? Se você estudar um pouquinho, né, ler sobre a vida do Chico, a gente vê o sacrifício que foi a mediunidade do Chico Xavier. Ele teve que lidar com espíritos que o perseguiam, né? Tinha proteção de Emmanuel, sim,
Mas Emmanuel não podia fazer, não interferir em tudo, ele orientava o Chico a suportar, porque através do exemplo ele tocava esses corações e conseguiu, vamos dizer assim, cristianizar, né, esses espíritos trevosos, muitas das vezes. Como aconteceu com essa senhora que nós acompanhamos durante muitos anos. Quanta ajuda nos foi dada, né, muitas vezes, de espíritos que estavam num processo de obsessão, numa situação muito difícil, e ela recebia, tinha a chance de conversar com eles, de orientar. E nós temos isso lá no nosso cantinho também, nós temos médios, né, terceiros trabalhando no nosso cantinho. E se vocês tiverem a chance de conversar com eles, vocês vão ver que não é muito simples, né, a vida deles. É uma luta constante. Mais algum comentário, pessoal? Mais alguma questão? Senão nós vamos andar mais um pouquinho. Vamos ler o 210, Elisete? O primeiro indício de disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que ela não consegue dominar. Muitas vezes, não é capaz de traçar senão riscos insignificantes. Depois, os caracteres se tornam cada vez mais nítidos e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita normal. Em todos os casos, deve-se entregar a mão ao seu movimento natural, não oferecendo resistência nem propulsão. Dá uma paradinha aqui ou continuo? Pode continuar. Alguns médiuns escrevem correntemente e com facilidade desde o princípio, às vezes, mesmo desde a primeira sessão, o que é muito raro. Outros, durante muito tempo, traçam riscos e fazem verdadeiros exercícios caligráficos. Dizem os espíritos que é para lhes soltar a mão. Se esses exercícios se prolongarem demais ou degenerarem em sinais ridículos, não há dúvida de que se trata de um espírito que se diverte, porque os espíritos bons nada fazem de inútil. Neste caso, é preciso redobrar o fervor no apelo à assistência dos bons espíritos. Se, apesar de tudo, não houver nenhuma alteração, o médium deve parar, desde que reconheça que nada obtém de sério. Pode-se recomeçar a tentativa todos os dias, mas convém cessar aos primeiros sinais equívocos, a fim de não se dar essa oportunidade aos espíritos zombeteiros. A estas observações, acrescenta um espírito: há médiuns cuja faculdade não consegue ir além desses sinais. Quando, depois de alguns meses, continua obtendo apenas coisas insignificantes, ora um sim, ora um não, ou letras isoladas, é inútil continuarem, pois será gastar papel sem proveito. São médiuns, mas médiuns improdutivos. Aliás, as primeiras comunicações obtidas devem considerar-se meros exercícios, tarefa que é confiada a espíritos secundários. Não se deve dar a elas muita importância, visto que procedem de espíritos empregados, por assim dizer, como mestres de escrita, para treinarem o médium principiante. Jamais acrediteis que sejam espíritos elevados os que se dedicam a fazer com que o médium esses exercícios preparatórios. Está estranho, né? Os que se dedicam a fazer com que o médium esses exercícios preparatórios. Se, porém, o médium não tiver um objetivo sério, esses espíritos secundários acabam por se ligar a ele. Quase todos os médiuns passaram por essa prova para se desenvolverem. Cabe-lhes fazer o que seja preciso
para conquistar a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Então, vamos lá, né? É um texto longo, mas... Então, assim, seria interessante Eduardo estar aqui para a gente, porque ele está conduzindo um grupo de desenvolvimento de psicografia, né? Seria interessante ele relatar o que está acontecendo, os exemplos e tudo. Mas nós podemos dizer assim, eu trabalhei no Allan Kardec durante uns 4 anos no curso de formação de médiuns. E eu fiquei na turma que pegava o iniciante. Então, era muito comum te ver a pessoa no início sendo treinado, o braço movendo, fazendo os rabiscos. E ao longo de fazer, geralmente esse início preparatório levava 1 ano lá no Allan Kardec, leva ainda, né? E no final do curso, as pessoas já estavam escrevendo de maneira nítida, normal, e alguns não conseguiam, né? E interessante o que Kardec está dizendo aqui. Isso é muito importante para quem quer desenvolver a mediunidade, a importância de estar fazendo isso com a intenção da prática do bem, de ajudar, né? Se está entrando a vaidade, a questão de mostrar que tem uma mediunidade ostensiva, que consegue se comunicar, cuidado que não vai dar certo. Se o objetivo é ali, por exemplo, um médico que recebe psicografia numa reunião mediúnica, vem mensagem, por exemplo, no caso do nosso grupo da 4AB, vem mensagens para o grupo, consoladora, falando do evangelho, falando de algumas situações que a gente precisa prestar atenção, né? Então, são mensagens assim que o médico psicográfico recebe no sentido de ajudar o grupo a se desenvolver, a melhorar o trabalho, né? De comentar alguns casos que aconteceram na reunião, de trazer ali lições importantes para o grupo, etc, etc. Então, o médium tem essa função dentro de um grupo mediúnico, né? De sério, né? Voltado à prática do bem. Mas, no início, é natural, para fazer esse exercício, que vem espírito, como está escrito ali, não muito elevados. Que o objetivo ali é só treinar a caligrafia do médico, é só treinar a questão mecânica da mediunidade dele, né? E, normalmente, são médiums, a gente chama de médiums mecânicos, né? Que o espírito move a mão dele. A grande maioria dos que praticam psicografia nos tempos atuais são médiums intuitivos. É como se o espírito estivesse ditando a mensagem. Por exemplo, no caso da minha mediunidade, as mensagens que chegam até a mim, elas vêm pela intuição. Eu vou ouvindo, como se eu tivesse ouvido que é para escrever. Só que vem numa velocidade maior do que, normalmente, quando eu vou escrever. Então, assim, cada médium vai ter uma característica dentro, estou comentando a minha, não significa que todos os médiuns intuitivos vão ter a mesma característica, né? Agora, cuidado é o seguinte, se a pessoa não é séria, esses espíritos que vêm treinar a caligrafia, acaba se ligando a eles. E são espíritos pouco evoluídos, acaba criando, vamos dizer assim, de certo modo, uma obsessão. Pode ser uma fascinação, né? Pode até se tornar uma obsessão mais séria, né? Dependendo dos hábitos, da maneira de vida dessa pessoa, pode agravar a situação. Então, Kardec está fazendo um alerta, né? Não vá, né, para uma reunião mediúnica, desenvolver uma faculdade mediúnica com intenção que não seja a caridade, com intenção que não seja a prática do bem, com intenção que não seja se tornar útil ao outro, né? Senão você vai virar vítima dos espíritos zombeteiros, né? Então, para adquirir a assistência dos bons espíritos, é muito importante a nossa dedicação, o nosso estudo, né? Lembrando sempre daquela orientação do Espírito da Verdade. Espírita, amai-vos, espíritas, instruí-vos, né? A gente não esquecer disso nunca, né? E outra coisa, tem médico que não vai desenvolver a faculdade, não fique triste por causa disso, né? Às vezes a sua característica vai ser trabalhar na vibração do grupo mediúnico que você for participar. E é fundamental no grupo mediúnico ter aquele médium
que faz a vibração. Sem eles, muitas vezes, a reunião não é produtiva. A pessoa que fica ali orando, vibrando em favor daquele que está recebendo um espírito sofredor, que está recebendo um espírito revoltado, isso faz uma diferença enorme no trabalho mediúnico. Quem de nós aqui já trabalha mediunicamente, tem alguns aqui que eu sei que trabalham, sabem a importância de ter pessoas ali vibrando por você no momento que você está recebendo um espírito que está revoltado, que está com uma dor muito grande, você sente essa dor, e a vibração dos companheiros te dá um equilíbrio para que você possa ser produtivo no trabalho mediúnico. Né? Então, assim, uma reunião mediúnica é feita de vários elementos, né? O elemento que vibra, o elemento que faz a psicografia, o elemento que recebe o espírito, que orienta a reunião, etc, etc, etc. É um grupo de trabalho, né? Cada um na sua função, e cada um com um grande objetivo, que é o amor ao próximo, o atendimento ao irmão mais necessitado. Apesar de ser um texto grande, eu estou fazendo um resumo, né? E aqueles que insistem, que não procuram desenvolver, que se tornam, como o Kardec colocou, primeiro improdutivo, né? Fica tomando tempo e gastando tempo e papel. Né? Então, seria interessante, né? O Eduardo está vivendo essa experiência do nosso cantinho, que a próxima vez que ele estiver com a gente aqui, que ele possa trazer alguns comentários, né? Vamos dizer assim, da vivência dele no nosso centro espírita, onde nós trabalhamos hoje, no nosso cantinho. Pessoal, alguma pergunta, alguma consideração? Fui claro, compliquei? Está tranquilo? Bom, vamos para 211. Até ressaltei, né, que eu achei bastante interessante essa 211. Elisete, por gentileza. Eu achei interessante, que até li de novo, né, que não seja, jamais acrediteis que sejam espíritos elevados os que se dedicam a fazer com que o médium faça esses exercícios preparatórios, né? Aí eu lembrei do Chico, né? O Chico fez exercício, mas já era um espírito evoluído, né? E teve que jogar fora, né? Foram mais de 2 anos de exercício, né? Mas a missão do Chico é a missão de trazer, vamos dizer assim, a continuidade do trabalho de Allan Kardec, né? Então, não é fácil, né? Bem lembrado, viu, Elisete? É uma boa lembrança. Item 211. O escolho com que se defronta a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de lidar com espíritos inferiores, e feliz do medianeiro quando se trata apenas de espíritos levianos. Devem estar muito atentos para que tais espíritos não assumam predomínio, porque, caso isso aconteça, nem sempre lhes será fácil desembaraçar-se deles. Este ponto é de tal modo importante, sobretudo no começo, que, não sendo tomadas as precauções necessárias, podem-se perder os frutos das mais belas faculdades. O primeiro ponto... Só um minutinho. Isso aqui, vou dar uma pensada nesse pedacinho aqui, que ele é muito importante, né? Só um minutinho. Depois tem a continuidade aqui. Vamos pensar. Então, eu senti que eu tenho mediunidade, entrei no centro espírita, né? Entrei para um grupo, por exemplo, de desenvolvimento da psicografia na sexta-feira, ou estou lá estudando sobre a mediunidade às 19h30, lá com as Rosas, né? E o Genivaldo também está participando, estou lá buscando e tal. Gente, o que nós temos que fazer para a gente se proteger disso? O que vocês acham? Qual que é que aqui ele vai entrar nesse ponto, né? Mas vamos pensar agora para nós. O que é importante a gente fazer? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual é o escudo, a proteção que nós desenvolvemos?
Tem gente que fala assim, vou usar um patuá, né? Tem muitas de outras culturas espiritualistas, a pessoa usa um patuazinho, ou usa um crucifixo, você acha que isso resolve alguma coisa? Né? Por que quando você entra no centro espírita, eles pedem para que você dê em missa a prática do evangelho no lar? Você já parou para pensar nisso? Que você participe dos cursos oferecidos no centro espírita. Que você estude o evangelho segundo o espiritismo. A gente não recebe essas orientações logo no início. Que você participe dos grupos que vão atender aos irmãos mais necessitados, né? Distribuição de cesta básica, no nosso caso, nós temos lá essa atividade, nós temos o pechinchão, né? Nós temos vários estudos dos livros, né? Nós temos as nossas reuniões, naturalmente, as nossas reuniões mediúnicas, né? Mas que esse é um risco. Se a pessoa entra lá e não se evangeliza, se não faz um trabalho de buscar sua transformação moral, ela corre o risco de ser vítima desses espíritos levianos. É isso que o Kardec está nos alertando aqui. Vocês já pensaram nisso? Nós não estamos. O Eduardo adora falar da 459, né? Nós somos, os espíritos influenciam nas nossas vidas, né? Ele sempre repete isso para a gente. Por que ele sempre repete isso? Porque isso é uma realidade. Agora, eu aprendi uma coisa muito importante com um amigo, que eu gostaria de dividir com vocês. Ele falou assim, olha, vem espíritos nos influenciar, não vem? Vem. Mas você não pode influenciar esses espíritos para o bem? Eu achei interessante essa pergunta dele. Posso. Como? Na medida que eu faço a leitura do Evangelho, às vezes em voz alta em casa, que eu faço o estudo do Evangelho no lar com a minha família, eu não estou influenciando positivamente esses espíritos? Na medida que eu sou caridoso, quando eu estou no convívio social, quando eu vou a um supermercado, quando eu vou a uma farmácia, quando eu vou a um serviço público, eu levo no meu coração o respeito àquelas pessoas, eu tenho paciência na fila, eu vou dando exemplos. Eu não estou influenciando esses espíritos que tentam me influenciar para o lado negativo, né? Que a gente até falou, não, sai para lá a ideia, eu não quero isso, isso não me serve. Não é uma forma da gente influenciar, né? Essa é uma das formas da gente se desembaraçar dessa influenciação menos feliz. É a prática da caridade. Por isso que Kardec deixou muito claro no Evangelho, fora da caridade não há salvação, fora da caridade desinteressada. Nós não vamos fazer caridade porque nós estamos com segundos objetivos, de maneira nenhuma. Mas que a caridade é o ponto onde a gente passa a influenciar positivamente aqueles que se aproximam de nós para tentar nos influenciar negativamente. Então, o lado prático do Espiritismo é isso. O nosso esforço é que brilhe a vossa luz, ou seja, influencie positivamente os seus irmãos. Mais uma vez, pessoal, vocês gostariam de fazer mais alguma colocação, algum ponto? Nós estamos tratando aqui, gente, de pontos práticos importantíssimos para as nossas vidas, viu? A formação da mediunidade, todos nós não somos médiuns, todos nós não estamos sob a influência dos espíritos. Por que nós não podemos influenciar positivamente? Essa é a ideia. A questão da formação mediúnica tem que ter essa ideia também. Estou tocando um ponto para a gente pensar o lado prático da doutrina espírita. Tá? Esse é o lado prático, é o lado das 24 horas, do convívio, do convívio em família, do convívio na família espiritual, da casa espírita, né? Não sei se vocês estão percebendo a importância dessas informações que nós estamos recebendo aqui. Se ninguém quer comentar nada, sigamos em frente.
O primeiro ponto consiste em colocar-se o médium sob a proteção de Deus e, cheio de sincera fé, solicitar a assistência do seu anjo da guarda, que é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, por simpatizarem com as suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou mesmo maus. Bom, vamos dar uma paradinha. Uma coisa que eu aprendi no Allan Kardec, né, ao longo do processo de formação mediúnica, eu fiz todo o curso lá do início ao fim, antes de trabalhar também como orientador. Primeira coisa que eles falaram para mim, assim, o primeiro espírito que você deve receber é o seu anjo da guarda. Eu lembro da dona Terezinha, né, e da outra instrutora orientando o seguinte: faz um exercício, toda noite senta ali na cama e converse com ele. Ô meu bom amigo, aquele que Deus designou para me acompanhar nessa encarnação, me ajude a enxergar os pontos que eu preciso melhorar, né? Me ajude a compreender as leituras que eu faço do Evangelho, as leituras que eu faço do Novo Testamento, as leituras que eu faço de Emmanuel, né? Procure me mostrar, meu amigo espiritual, durante o dia, as oportunidades que eu tenho de praticar o bem, né? E é muito interessante, a gente não vai ver, muitos de nós não têm a mediunidade de perceber e tudo, mas na medida que você conversa, depois no dia seguinte você começa a ver alguns resultados. Muito interessante. Então, a gente teve, é uma forma, né? E não tenham medo que você está entrando em contato com um espírito anjo protetor, que é sempre bom, como o Kardec está colocando aqui, que é sempre bom. Ao passo que os familiares, aqueles da sua, vamos dizer, que te rodeiam dentro da questão 459, pode ser bons, mas também pode ser levianos, ou mesmo maus, querendo o seu mal. Né? Estão ali para pegar no seu pé, te conduzir a ideias menos felizes. Né? Quantas vezes vem ideias estranhas, né, nas nossas mentes? Né? Muitas vezes provém desses nossos irmãos, né? Que são familiares, são ligados a nós. Na família da gente encarnada não tem gente assim estranha, que tem comportamentos que a gente não concorda. Né? Eu vi, por exemplo, o Alexandre comentando, não entrei no contexto, né? Vou falar só do texto. A questão, por exemplo, no convívio social familiar, familiares que gostam de beber muito, às vezes. Né? E a gente convive com eles, só a gente não quer beber, a gente não gosta, às vezes a gente é criticado por isso. Paciência. Né? Não, eu não gosto de bebida, eu não vou beber, pronto, acabou. Você gosta, beba, fica à vontade. Quando o ambiente fica muito pesado, a gente se retira, vai para casa, a gente está na hora de eu ir, tal, sinto muito. A gente não é obrigado a conviver com essas situações constrangedoras. Agora, todos nós temos um espírito bom, designado por Deus para nos acompanhar na nossa encarnação. E nós devemos conversar com eles, pedir, e ele vai atender. Né? Se a gente faz uma oração, se a gente tem uma fé sincera, né? Se a gente realmente acredita que a gente tem essa assistência. Né? Estou chamando a atenção porque muitos de nós trabalham mediunicamente e se esquecem de fazer esse contato com o anjo guardião. Estou falando alguma coisa que não aconteça? Né? Distrai. A gente é muito distraído. Né? Muito distraído nessas questões, mas é muito importante que a gente preste atenção. O Kardec está chamando a atenção num ponto fundamental. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, citar algum exemplo, alguma vivência? Compartilhar, né, com o grupo uma vivência dessa ordem? Então, vamos em frente, então. O segundo ponto é aplicar-se com meticuloso cuidado a reconhecer por todos os indícios que a experiência faculta a natureza dos espíritos, a natureza dos primeiros espíritos que se comunicam, dos quais é sempre prudente desconfiar. Se forem suspeitos esses indícios, o médium deve dirigir fervoroso apelo ao seu anjo da guarda e repelir o espírito mau com todas as forças, provando-lhe que não conseguirá enganá-lo, a fim de que ele desanime. Esta
esta é a razão pela qual é indispensável o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. A este respeito, há instruções bem desenvolvidas nos capítulos Obsessão e Identidade dos Espíritos. Aqui nos limitaremos a dizer que, além da linguagem, se podem considerar provas infalíveis da inferioridade dos espíritos. Todos os sinais, figuras, emblemas, inúteis ou pueris, toda escrita extravagante, irregular, intencionalmente deformada, de dimensões exageradas, apresentando formas ridículas ou pouco usuais. A escrita pode ser muito ruim, até mesmo pouco legível, sem que isso represente qualquer anormalidade, já que o fato depende mais do médium do que do espírito. Temos visto médiums enganados de tal maneira que medem a superioridade dos espíritos pelas dimensões das letras e que ligam grande importância às letras bem talhadas, como se fossem letras de imprensa. Infantilidade, evidentemente incompatível com uma superioridade real. Bom, o Kardec está chamando a atenção da gente aqui que o importante é o conteúdo, né? Então, quando a gente está trabalhando como médium, a gente tem que observar muito bem. Por isso que a psicografia ajuda muito, porque você, como você está escrevendo, você vai poder reler e analisar com calma, né? E vamos dizer, a psicofonia, né? A psicofonia, muitas vezes ela não é gravada, a gente não tem oportunidade, às vezes a gente nem lembra que foi dito, né, pela psicofonia. Por isso que é muito importante que o dirigente da reunião mediúnica, se ele percebe na psicofonia ou alguma coisa, venha depois conversar em particular com o médium, falar os espíritos que você está recebendo, está usando de palavras de baixo calão, ele está sendo agressivo, ele não é o que você está colocando ele como espírito superior, ele não é, por causa disso, disso e disso. Mas na psicografia, o próprio médico, né, estudioso e cuidadoso, ele vai poder ver a qualidade daquilo que ele está dizendo. Essa questão da letra, Kardec está tocando um ponto muito importante. Eu, por exemplo, a psicografia que eu faço, as letras eu escrevo muito rápido, só eu consigo ler depois o que está escrito ali. Já entendo, outra pessoa tem dificuldade, ele consegue identificar, mas ele tem dificuldade, muitas vezes, de reconhecer a palavra, né? Às vezes, o espírito passa as informações vagarosamente, eu consigo escrever com letra de forma, como se diz, né? Então, fica mais legível, qualquer um consegue ler, mas depende muito do espírito. Uns são muito rápidos, a ideia vem muito rápido, a mão tem que agir numa velocidade grande. Estou falando um pouco da minha experiência, né? Que não é igual a de todos. Então, é muito importante a gente olhar o conteúdo e não a forma, a aparência, né? Então, muita gente dá muita importância à aparência e esquece de analisar o que é mais importante, que é o conteúdo, né? É disso que Kardec está chamando a nossa atenção. Algum comentário, pessoal? Algum exemplo prático, né? Nós temos aqui vários médicos, trabalhadores da casa aqui, né? Ostensivos, que eu sei. Gostaria de fazer algum comentário, algum ponto aí para dividir com a turma. Fique à vontade, isso aqui não é obrigado, né? Mas sempre ajuda quando alguém coloca a experiência. Eu acho assim, Antônio, acho que tem uma coisa que não está aqui no texto, que assim, a gente tem uma sensação diferente, né? Quando é um espírito, eu diria, eu gosto de chamar de menos maduro e mais maduro. Eu acho melhor do que esse negócio de Então, o Chico inferior e sempre usava isso, superior. menos bom, né? O Chico É, sempre usava, quando se referia, ele nunca usava palavras negativas, o Chico, né? eu prefiro Isso, dizer menos bom. menos maduro, mais maduro, não é? Isso. Eu acho melhor. Esse Legal. negócio de inferior e superior eu não gosto. Mas a gente também, aqui não está no texto dizendo, mas eu acho que de certa forma o médium sabe, tá? Sabe?
É, o médium não precisa nem ler o conteúdo, né, para saber. Eu tenho muito pouca experiência com espíritos mais maduros, na verdade, quase nenhuma, né? Porque o trabalho que a gente faz é um trabalho diferente, né? É um trabalho de ajuda e de auxílio, não é? Então, muitas das vezes o que a gente fala é com espíritos que precisam de esclarecimento, que estão em sofrimento, né? Mas, assim, não está aqui escrito, né? Mas eu acho que isso é importante também, né? Que a Não, gente essa sabe. prova a gente percebe, até Uhum. o fluido é pesado, dá sono, dá dor de cabeça, né? Não é igual, não. Percebe claramente, dói o braço às vezes, então, É. percebe E, claramente. e quando é um espírito, às vezes não é nem um espírito assim, mais maduro, mas é um espírito amigo, porque isso às vezes acontece nos trabalhos mediúnicos, não é? Às vezes tem, né, a alegria de receber alguém lá do solar, não é? É, Então a gente, quando é um espírito amigo, a gente também sabe, não é? a gente sente gratidão às vezes, né? Assim, aquela vibração de gratidão, É, de carinho, né? Percebe é, sim, faz, a gente sente sim. Você tocou num ponto importante, o médico já percebe. Né? Só que tem uma, assim, a questão, ele está tocando um ponto, a questão da maturidade da mediunidade. Né? Eu vi um negócio do Centro Espírita, no livro Passanufo, lá do Rio de Janeiro, tem uma frase que está escrita assim: Espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Achei muito interessante, porque todo trabalhador da área da mediunidade é muito importante que ele estude sobre mediunidade, que ele estude o evangelho, né? Que ele veja um pouco da vida, por exemplo, do Chico Xavier, né? Como que foi e tudo. Isso para a gente se espelhar, né? E muitas vezes, por isso que assim, o Eduardo muitas vezes insiste muito com essa questão, devido à importância dela para a própria qualidade de vida da pessoa, né? Do médium, né? Porque a pessoa já tem a mediunidade ostensiva, ela está lidando com isso de uma maneira difícil e não se instrui, fica muito difícil até de ajudá-la, né? É por isso que eu vejo o Eduardo muito preocupado com esse ponto aí colocando, mas isso é coisa de fórum íntimo, a gente não pode, vamos dizer assim, julgar ninguém, nem insistir em nada disso, mas é importante que haja uma reflexão de cada um de nós, né? Se nós estamos fazendo todo o esforço que nós podemos fazer, né? Nesse campo. Mas é isso. Pessoal, já está faltando 6 minutinhos. Eu não gostaria de entrar num próximo item, né? Vamos deixar para o Eduardo. Nós tocamos em pontos hoje assim muito importantes, né? Para a questão da formação mediúnica. É o texto, né, da Seara dos Médios que nós estamos estudando. Quem tiver a oportunidade, tem mais uma lida no texto da Seara dos Médios. É um texto muito rico de Emmanuel, né? Com grandes imagens, né, da questão do trabalho mediúnico. E eu sei que aqui eu estou diante de vários médios, né, no nosso cantinho. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Nós temos aqui a Nilda, que de vez em quando faz, né? O Alexandre, o Falquinho hoje já fez, né? De encerramento do primeiro momento. Alguém gostaria de fazer? Eu posso fazer, Antônio. Você faz, menina? Então, Eu faço que bom. sim. Então vamos Então, agora. vamos agradecer esse momento muito bom que a gente reflete sobre tudo, né? Sobre o estudo do Espírito da Verdade, né? O primeiro, que a gente conversou sobre a bondade, a simpatia, a gentileza, e vai complementando também a mediunidade, que a gente tem muito que aprender. Eu já estou muita coisa para aprender mesmo. A mediunidade, ela precisa, sim, ser estudada. Quanto mais a gente estuda, mais coisa tem para aprender. E então, com o coração cheio de gratidão e alegria, elevamos nossos melhores pensamentos, sentimentos a Deus, nosso Pai,
a Jesus, nosso irmão, amigo de todas as horas, que nos acompanha diariamente, assim como a equipe espiritual da nossa casa e os irmãos que estão ao derredor, aprendendo também com a gente, e isso é importante, né, para o nosso estudo, agradecendo esses irmãos, né, que se dispõem a nos ajudar também, trazendo os estudos aos nossos corações, e assim, elevados plenamente, possamos oferecer a oração que Jesus nos deixou ao irmão mais necessitado, que ele seja amparado na sala 1, que seja bem atendido. Então, oramos assim, Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como perdoamos também os nossos ofensores e devedores. Não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos de todo e qualquer mal. Assim seja. A gratidão. Gratidão.